Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre governança de TI, mais especificamente sobre como transformar a TI em um ativo estratégico. Então, para a gente poder tornar a TI um ativo estratégico, eu elaborei aqui algumas coisas para a gente ir conversando. Para quem é fã de Friends vai pegar o meme, mas a gente vai conversando sobre ele ao longo da aula, certo? Então, iniciamos aqui o episódio. Sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar então sobre 5 decisões que, bem articuladas e bem tomadas pelo gestor, pelo administrador, por essa governança de TI, ela vai fazer a TI ser não apenas um custo operacional, mas um ativo estratégico para a organização. Então a gente vai falar um pouco sobre os princípios de tecnologia da informação, a arquitetura de tecnologia da informação, a infraestrutura da tecnologia da informação, as aplicações em negócios e os investimentos e priorização da tecnologia da informação. Então iniciamos o episódio aqui do Trivia Game. Vamos lá? Então a primeira coisa, eu trouxe aqui um meme, eu acho a sua falta de princípios perturbadora. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente for começar a falar de tecnologia da informação e ativo estratégico é a questão de princípios. Então, princípios de tecnologia da informação são, na definição aqui do Well e Ross, que é o livro que a gente está trabalhando, de governança de TI, é um conjunto de declarações sobre como a TI é utilizada no negócio. Então, esses conjuntos de declarações, eles vão acabar se tornando aí o vocabulário da empresa, de que forma a empresa vai conversar e vai definir, e tudo que acontece dentro da empresa acontece por uma decisão estratégica. Então a TI, ela deixa de ser apenas alguma coisa, apenas um setor, e ela vai ganhar nessa história diretrizes. Vamos escrever aqui, ó. Ela vai ganhar então diretrizes a serem seguidas na hora em que tu vai tomar uma decisão sobre TI, sobre que tipo de tecnologia utilizar, de que forma implementar essa tecnologia. Essas diretrizes, elas vão sempre estar analisando e pensando quais são os objetivos estratégicos da organização em que se está pensando essa TI, Então, essas diretrizes elas vão vir sempre para apoiar a ideia de habilitar um negócio. Então, tu tem aí um novo negócio, ou tu tem também um negócio que já existe, mas que tu está assumindo uma nova front, de negócio, tu quer habilitar essa unidade. Então, as diretrizes, a forma como tu conversa e tu pensa os princípios de TI vão ser sempre na função de habilitar, de levantar, de tirar do papel um projeto. Ou, de repente, a tua ideia já não é a questão de habilitação, a tua ideia já é uma questão de desenvolver. Quando a gente fala de desenvolver a tua unidade de negócio, é algo que tu não tem ainda. Tu ainda não está com essa unidade bem definida e tu quer tirar do papel, tu quer colocar no papel, na realidade, alguma coisa para que depois tu possa habilitar. E uma outra forma é que as diretrizes elas venham para apoiar. Apoiar o que, professor? Apoiar a estrutura que já existe. Então, as diretrizes, os princípios de TI, eles vão habilitar um negócio, ou eles vão ajudar a desenvolver uma ideia, uma unidade de negócio, ou eles vão apoiar um negócio já existente. Tudo isso vai acontecer de uma forma fluida dentro da organização. Então todo mundo vai entender qual é o papel da TI dentro do negócio. Então, qual é o papel da TI nesse negócio? Qual o papel? Então, onde a TI se encaixa? Onde que a TI vai trabalhar pelo negócio da organização? Para entender esse papel, a gente vai pensar duas coisinhas também que são extremamente importantes, que é a ideia de reutilização versus a ideia de conversão. Então, quando eu falo em reutilizar, eu estou pegando um projeto que já existe, aqui na questão do habilitar e na questão do apoiar,
e eu estou então utilizando, reutilizando, repensando essa tecnologia para alguma outra coisa que eu estou desenvolvendo. E quando eu penso a TI num sentido de conversão, eu estou então pegando uma tecnologia existente ou uma tecnologia que está sendo criada e estou trazendo ela para o desenvolvimento. Ela não foi utilizada antes. Eu pego um projeto bruto de tecnologia e eu vou conversar e eu vou adequar, mas eu vou utilizar pela primeira vez, eu vou converter, certo? Então essa é a ideia de princípios. Depois a gente vai ter, para ficar mais claro, vou trazer algumas ideias de exemplos de objetivos que estão no próprio livro do Larry Raz, que seria um estímulo a economias de escala. Então, quando tu tem aí um desejo, né, um objetivo estratégico da tua organização é fazer que tudo seja produzido com menor custo e que tu consiga ter uma garantia de lucro maior quando tu produz grandes quantidades. Ou então, toda a tua tecnologia ela vai estar sendo desenvolvida ou apoiando uma padronização de processos. Todos os processos dentro da tua organização eles vão estar sendo sempre pensados, redesenhados e mapeados em função da TI, ou a TI apoiando esse mapeamento, esse redesenho. Ou então a questão de alinhamento, de responsividade, né? Às vezes tem muitos aplicativos e muitos softwares que eles não têm essa responsividade, não tem essa resposta desejada, esperada. Então, tudo isso aqui, todas essas diretrizes, esses princípios de TI, na realidade, eles vão vir nesse sentido de trazer uma responsividade maior. Ou então a ideia de aprimorar, utilizar melhor as normas, tem a norma ISO 9000, ISO 9001, então todos os princípios de TI eles estão focados nessa ideia de implementar a norma, ou de utilizar melhor a norma, ou utilizar melhor a ideia do negócio, vir direto para o core e competência do teu negócio. Todos os princípios eles vão estar aí apoiando ou habilitando a tua ideia de negócio. Então, o que é importante a gente ficar com isso na mente? Entender sempre assim, qual é o meu modelo de negócio, o que eu faço, o que eu enquanto empresa, qual é a minha competência essencial, a minha competência zero, como a gente fala, né? Ou até o termo certo, que é o meu core competência. Qual é a minha competência, assim, primordial? A minha competência principal, eu sou uma empresa de vendas, eu sou uma empresa de serviço, eu sou uma empresa de entretenimento, eu sou uma empresa de alimentação. Qual é o meu core competência? Entendendo esse modelo de negócio, de que forma eu estou colocado no mercado, eu posso entender um pouco mais de que forma a TI vai me dar esse suporte. Seja habilitando, seja desenvolvendo, ou seja apoiando a ideia de negócio que eu tenho. E entender então o mais importante, né, ou a pergunta maior que o executivo ou que o gestor vai te fazer, te perguntando e desenhando então o quanto tu vai investir. Quanto de dinheiro, de que forma eu vou financiar a TI para que a TI, através dessas diretrizes, habilite, desenvolva ou apoie o meu negócio, certo? Então essa primeira questão é a questão dos princípios. Avançando, a gente tem o segundo princípio, que é o princípio de arquitetura. Eu até trouxe ali um meme de arquitetura, né? Se você desenhou, você é o dono. Ou se, em uma outra versão poderia, se você desenhou, então você que é o responsável. Brincando com a ideia de arquitetura da informação, porque muitas vezes a arquitetura ela não segue essa organização lógica, né? E o próprio Larry Raz vão trazer a ideia de arquitetura no sentido de organização lógica dos dados, aplicações, infraestruturas e outros, né? Que é definida a partir das políticas e técnicas para tu obter sempre a questão de padronização e de integração. Então, essas duas palavras elas são essenciais quando a gente fala de arquitetura. A questão de padronização e a questão de integração. Por quê? Porque quando eu tenho uma organização, seja ela grande ou não, todos os meus dados eles vão estar dentro
desse meu software, ou enfim, desse lugar que a tecnologia da informação está me servindo, né? Se eu não consigo padronizar isso, fica um pouco de informação em cada parte, ou um pouco de informação em cada software, ou um pouco de informação em cada lugar, e eu não consigo então integrar todas as informações. Eu não consigo fazer todas as informações funcionarem como alguma coisa. E eu digo até melhor, né? Padronizar então os dados para que esses dados juntos eles vão integrados virar a informação. E essa informação impossibilite então a tomada de decisão. Essa é a grande ideia então de tu organizar e de tu definir a infraestrutura e a tua arquitetura. Quando tu pensa em arquitetura, uma outra coisa que tem que vir à mente também é o que eu estou arquiteturando, o que eu estou então definindo nessa árvore aí de tecnologia da informação. A gente está definindo então a infraestrutura e também os softwares, né? Os aplicativos, enfim. Então, eu estou definindo a arquitetura para a infra e para os softwares. Aí, quando eu faço isso, eu consigo então, aí sim, através da padronização e da integração, ir para essa tomada de decisão estratégica. Para essa tomada de decisão estratégica, eu também preciso ter muito focado e muito claro para mim quais são os objetivos que eu tenho enquanto organização. E esses objetivos, eu estou falando de objetivos comuns da organização. Por que objetivos comuns, professor? Porque muitas vezes a organização ela vai ter diversos objetivos. Cada setor, cada área da organização vai ter um objetivo. E é muito difícil fazer a integração. Quanto mais uma organização cresce, mais ela vai ganhando outros órgãos, mais ela vai diferenciando. E quanto mais ela diferencia, mais difícil fica de integrar. Então eu preciso estar de forma bem clara, definido quais são os objetivos comuns dessa organização. Tá, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou padronizar e integrar? Para que eu vou pensar em tomada de decisão estratégica? Porque as empresas que fazem isso, as organizações que fazem isso, elas conseguem sempre acordos mais baratos na hora de comprar alguma coisa, elas conseguem sempre um melhor acesso aos dados, fica tudo integrado, fica tudo num único lugar, tu consegue utilizar essa informação, não apenas os dados, tu consegue então transformar uma grande miscelânea de coisas que chegam para ti frequentemente em algo que te permita tu decidindo e sempre pensando chegar numa decisão estratégica que esteja de acordo com o objetivo comum da organização. E eu diria melhor, que esteja de acordo com os objetivos e estratégicos da organização. Então, padronizar e integrar, certo? Avançando, a gente vai ter então um terceiro tópico de decisão, né, onde mais decidir para tornar a TI um ativo estratégico, que é a ideia de infraestrutura. Então, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando dessa infra aqui, mas vamos entrar nesse assunto. Então eu até trouxe ali o Bob Esponja brincando, né? Infraestrutura, como se fosse uma coisa mágica, né? Mas o que o Ware Ross vão trazer? Vamos trazer infraestrutura na infra. O Ware Ross vão trazer a ideia de serviços coordenados de forma centralizada e compartilhada. Basicamente, a infraestrutura para o Ware Ross vão ser aí o hardware e o software. São essa questão que eles vão chamar de infraestrutura de TI. Né? E quando eu falo de infraestrutura de TI, o Ware Ross vai trazer sempre essa ideia de centralização. Então, centralização e compartilhamento. Em primeiro momento pode parecer até meio contraditório, né? Porque se tu centraliza algo, fica tudo na mão de uma pessoa, ou de um órgão, ou de algum lugar, tu em teoria tu não vai conseguir ter esse compartilhamento de forma tão clara.
Mas a ideia do Larry Ross trazer aqui é dizer que se está tudo centralizado, se existe alguém coordenando essa infraestrutura, quem seria esse alguém? Seria a governança de TI. Seria esse pessoal aí que está pensando a TI, né? Então, se está centralizado na mão da governança de TI algumas coisas, tu consegue ter aí um compartilhamento da tecnologia da informação ou dos recursos, dos investimentos e outras coisas envolvendo a tecnologia da informação por todos os setores, por todos os órgãos da organização. E aqui a gente tem duas coisas importantes, né? Que é o quanto, eu vou entrar um pouco mais nisso, mas o quanto investir, o quanto colocar de dinheiro nessa infraestrutura ou o quanto colocar de infraestrutura. Então, se a gente tem aí uma quantidade excessiva de tecnologia da informação, em primeiro momento pode parecer até bom, pode parecer, nossa, tem várias opções, tem vários computadores, tem várias impressoras, tem vários middlewares, tem várias coisas, né? Mas ao mesmo tempo que tu tem várias coisas e qualquer coisa em excesso, ela acaba gerando desperdício. Então, se tu tem acesso a muitas coisas, pode ser que a pessoa se sinta desorientada, não sabe onde procurar aquilo que ela precisa. Uma outra coisa, se tu tem excesso de tecnologia da informação dentro da tua organização, tu pode estar gerando aí atrasos, né, na busca por essa informação. A pessoa não sabendo onde ela busca, ela acaba buscando aqui e ali até que ela encontre o lugar em que ela tem que buscar. E isso atrasa o fluxo do trabalho. Uma outra coisa da questão excessiva é a incompatibilidade. Porque se tu tem muita tecnologia, cada tecnologia vai estar trabalhando de uma forma, cada usuário vai adaptar a sua tecnologia e tu não vai conseguir integrar, tu não vai conseguir ter uma comunicação fluida entre todas as unidades do teu negócio. Porém, ao mesmo passo que se tu tem aí pouca, né, vou botar até bem assim, bem forçado, né, mas pouco, demais, se tu tem aí pouco investimento em quantidade de infraestrutura de TI, se tu tem pouco, tu vai acabar tendo aí implementações sempre aceleradas, né? Tu tem pouca TI, então tu vai sempre tentar implementar rápido para ver se aquilo funciona, para ver se tu antecipa algum problema. E aí, fazendo isso, tu acaba muitas vezes tendo um problema de não funcionar. Fica tudo meio que feito assim por cima, né? Nada consegue ser testado e tu não consegue desenvolver isso para os diversos tipos. Uma outra coisa é que tu não consegue, tu vai estar sempre desenvolvendo tecnologia para ilhas locais. Isso é importante também escrever. Ilhas locais. Então, se tu tem uma tecnologia que ela tem pouca tecnologia da informação, tu não vai te importar em fazer algo que vai rodar em todos. Tu vai te importar em desenvolver ou trabalhar algo para aquele espaço. Pô, eu só tenho esse equipamento, eu só tenho essa tecnologia, eu vou trabalhar sempre focado nessa ilha local. Eu não vou trabalhar focado em integração. E tu não vai conseguir, por fim, chegar àquilo que o Larry Ross vão indicar, que é a ideia de compartilhamento. Então, tu não consegue compartilhar. Tá centralizado porque tu tem pouco, então aquilo é meu e eu utilizo, mas tu não consegue compartilhar. Então, ao mesmo passo que tu tem um excesso, né, ficam várias opções e a tua informação, a tua tecnologia de informação, ela fica tão disponível que as pessoas se perdem. Se tu ter pouca tecnologia de informação dentro da tua organização, tu pode estar tendo diversos tipos de problemas com a questão de compartilhamento e de fluidez da informação, certo? Uma outra coisa muito importante com relação à infraestrutura, né, da tecnologia da informação, é a ideia de desenvolver e comprar versus a ideia de terceirizar. Então, isso é um dilema imenso, isso é um dilema constante na cabeça do administrador da organização, da empresa. Porque ele pensa, e se eu desenvolver internamente, tenho todo um custo aí de pessoas que vão estar tendo que desenvolver o meu aplicativo, a minha tecnologia, enfim, vou estar tendo que injetar, vou estar tendo que colocar muito recurso nesse desenvolvimento
porém eu vou ter total controle, total centralização disso na mão da organização. Ao passo em que tu terceirizando isso, tu tem aí um retorno, tu tem aí um investimento menor, não precisa colocar tanta tecnologia, porque tu está terceirizando, então tu está alugando essa tecnologia de informação de alguém, porém tu não tem controle do teu processo. O controle do teu processo fica na mão dessa empresa terceirizada, certo? Então, essas questões de infra, elas são muito importantes. Essas questões, elas são centrais, certo? Porém, quando a gente fala de terceirizar, a gente também muitas vezes pode estar falando de uma camada adicional aí de aplicações, de serviços, como a questão do ERP, ou do SCM, ou do CRM. Então, o ERP, o Sistema Integrado de Gestão, ou Supply Chain Management, esse sistema de logística, né, de suprimentos, ou o CRM, o Customer Relationship Management, esse sistema de relacionamento com o cliente. Então, essa infraestrutura terceirizada, essa camada adicional que tu contrata por fora desses aplicativos, eles também vão estar te dando informações sobre o teu cliente, sobre a tua logística, a tua distribuição, sobre a tua empresa como um todo, mas ela está terceirizada, certo? E aí quando tu terceiriza, tu perde o controle. Por fim, uma outra pergunta também muito importante, uma outra colocação, é a questão de que a tecnologia da informação ela envelhece muito rápido, né? Então, tanto aí uma questão de gadget, como uma coisa mais hardware, mais software, enfim, qualquer tipo, ela envelhece muito rápido. E aí, como é que tu vai estar trabalhando essa questão? Tu vai estar sempre colocando dinheiro para renovar, que é o indicado, mas que sai muito mais caro? Ou tu vai esperar acontecer algum problema para renovar a tua tecnologia da informação? Que aí tu acaba usando esse dinheiro para algumas outras coisas antes, mas quando chega o problema tu vai ter que te obrigar a renovar. Então, são decisões que quando tu tá com essa infraestrutura bem definida na mão da governança de TI, tu tá antecipado para isso. Tu já consegue definir o que tu vai fazer e como que tu vai fazer. De que forma tu vai tomar decisões com relação à infraestrutura, certo? Avançando, a quarta decisão, então, aqui eu trouxe alguns exemplos de infraestrutura, né, nos clusters. Então, peraí que eu vou até trocar aqui. Então, quando a gente fala aqui desses clusters, por exemplo, ali a pesquisa e desenvolvimento, né? Essa busca sempre por como gerar valor, de que forma tu consegue fazer a TI gerar valor. Quando eu falo ali de educação e treinamento em tecnologia da informação, tem muita coisa envolvida com a questão de treinar de forma específica para utilizar a tecnologia, ou treinar no sentido de concepção, de como é que eu sensibilizo a pessoa para a utilização, para a renovação da tecnologia. Ou também quando eu falo ali da questão de administração da TI, eu estou falando de um cluster bem conectado com a questão da gestão, né, da administração do negócio geral. Então a questão de planejamento, de projetos, de terceirização de TI, de que forma eu vou gerenciar isso. Quando eu falo de comunicações, eu estou falando ali de banda larga, de intranet, de rede de dados. Quando eu falo de segurança e risco, estou falando de firewall. Então, quando eu falo de administração de dados, de data management, eu estou falando de banco de dados. Então, são várias essas decisões que vão estar inseridas nesses clusters, certo? Aqui eu trouxe só para a gente poder conversar um pouco melhor, entender um pouco melhor essas decisões dentro da questão de infraestrutura, tá? Avançando, a gente tem a questão de aplicações de negócios. E essa é a parte em que o executivo, o administrador, ele vai entender melhor. Porque, normalmente, se o setor de TI, o pessoal do desenvolvimento, né, do sistema de informação chegar para o administrador, fica tudo muito abstrato para ele. Mas quando tu consegue mostrar aqui aonde que tu realmente gera valor com a TI, então, que necessidade de TI tu tem para gerar valor para a organização de forma direta, de forma objetiva, o teu administrador ele vai estar comprando a ideia, ele vai estar trabalhando junto contigo no objetivo, certo? Então, aqui eu trouxe os conceitos de criatividade e
de disciplina, né? Então, criatividade. Quando eu penso em alguém criativo, eu penso naquele lado ali direito do cérebro, né? Eu trouxe só para brincar mesmo, mas é o lado colorido, é o lado de ideias, né? Então eu preciso ter sempre alguém que tenha em mente as ideias do negócio, o grande objetivo do negócio, a visão, a missão do negócio, os valores do negócio. Eu preciso ter alguém nessa governança, eu preciso ter quem, quando se toma essa decisão com relação às aplicações de negócios, onde investir em TI, eu preciso ter essa pessoa que está extremamente conectada com o negócio da organização, que não necessariamente entenda e conheça a tecnologia da informação e os projetos em tecnologia da informação. Porém, a criatividade, esse lado criativo, né, de definir as aplicações de negócios, ele vem junto com esse lado de disciplina, né? Disciplina no sentido de padronização, de entender a integridade da arquitetura da informação. A gente estava falando agora de arquitetura da informação, entender essa arquitetura é muito importante, e quando a gente vai tomar decisões com relação ao que gera valor para a organização, a gente precisa estar focado na questão da disciplina. E aqui vem muito a calhar tu ter alguém que seja da área, né? Da área do desenvolvimento, da área do software, da área de tecnologia da informação. Por quê? Porque o lado criativo, o lado do negócio, ele tem objetivos, né, da organização, ele tem objetivos, ele tem metas a resolver, a cumprir. O lado disciplina, ele vai transformar esses objetivos e metas através da tecnologia da informação em algo que vire valor para a organização. É isso que a organização está buscando o tempo todo. A organização quer valor, certo? Então, em muitos momentos, tu vai ter lá um software funcionando, uma tecnologia funcionando, e tu vai te obrigar a trocar. E aí vem aquela pergunta, o que é mais importante? É a questão da funcionalidade, da disciplina, a forma como ela funciona, que é a forma do usuário, né? O usuário está preocupado em como ele usa. Vai trocar uma coisa que eu já uso, eu já sei usar, não quero trocar. Ou tu vai trazer a questão da disciplina e tu vai pensar sempre na questão da arquitetura da informação, como eu já coloquei aqui, ó, a arquitetura da informação. Uma organização que ela tem aí bem claro qual é o seu objetivo, qual é a sua meta estratégica, de que forma está conectado com a tecnologia da informação, ela consegue tomar essa decisão de uma forma mais clara. Trazendo para uma coisa mais real, em que eu vou decidir? Eu preciso de uma mudança. Eu vou decidir em prol do usuário que está acostumado com aquele software e não vou mudar porque me gera um custo de treinamento, mudar tudo, né, e também de adaptação. Ou eu vou definir, eu vou utilizar a questão da arquitetura, mas vou acoplar alguma coisa, vou mudar alguma coisa, vou atrás de algo que resolva o meu problema sem estragar e sem assim, misturar, né, a arquitetura da informação. Então, eu sempre vou precisar de um pensador criativo e de um cara aqui, um gestor de projeto de TI bem disciplinado. Essa dupla tem que estar conectada quando eu for pensar na questão de aplicações de negócios, na questão de gerar valor com a TI para a minha organização, para o meu negócio, certo? Quando eu falo, e aí por fim, né, shut up and take my money, pega meu dinheiro aí e fica quieto. Por fim, a gente fala então da questão de investimentos e priorização de TI. Então, investir em TI, colocar dinheiro na TI é uma das coisas mais difíceis, tá? É uma das coisas mais difíceis porque o empresário, o administrador, enfim, quem está gerenciando essa organização, é muito difícil para ele perceber o retorno que ele tem com a TI. É um investimento muito espaçado. Né? Tem duas áreas que o administrador ele sempre fica assim, ele investe, mas ele investe um tanto quanto inseguro, que é o marketing e também a TI, porque ele sabe que é importante, ele sabe que ele precisa ter, mas em muitos momentos ele não sabe como que está vindo aquele retorno. Então é muito importante tu conseguir colocar e mostrar para o administrador que retorno tu está esperando, que retorno tu pretende entregar para ele com esse investimento, com a priorização em tecnologia da informação. Para isso a gente tem três coisas importantes, eu até coloquei ali, né? Que é o quanto,
o como alocar e a questão das necessidades individuais, né? Então, quando eu falo de quanto eu preciso investir em tecnologia da informação, muitas empresas elas vão fazer isso através do benchmarking, né? Elas vão então, o benchmarking é essa ideia de ir atrás do quanto está se colocando no mercado. Então, quanto que o meu concorrente colocou em tecnologia da informação, quanto que outras empresas do mesmo setor estão colocando em tecnologia da informação, é esse benchmarking, certo? Quando eu falo em benchmarking, muitas vezes pode funcionar, mas uma grande empresa ela vai ter um investimento muito maior em tecnologia da informação do que uma empresa menor. E aí, se uma empresa menor ela olha então para esse investimento da outra empresa que é maior e ela pensa, nossa, estou investindo 10% disso, pode achar que está defasado. E aí o benchmarking pode não funcionar. Porém, o benchmarking, olhar para o concorrente, olhar para o ambiente, ele é extremamente importante. Ele é um ponto de partida. Porém, tu não pode ficar só nisso, né? Tu precisas mais do que benchmarking, mais do que olhar o quanto que o teu competidor tá usando, tá investindo. Tu precisa ter de forma bem clara a questão do retorno esperado. Então, o que tu espera com essa tecnologia da informação? Qual é o retorno que tu espera com essa tecnologia da informação? O administrador, ele muitas vezes ele não vai saber responder isso. Ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe de que forma ele precisa. E aí é papel, então, dessa governança de TI chegar para ele e dizer, não, se a gente investir tanto, a gente vai ter um retorno de tanto, está aqui a projeção. Isso que é importante. Partindo do benchmarking, uma outra coisa que a gente vai ter aqui também é sempre a ideia de habilitar o objetivo da organização. Então, qual é o objetivo da minha organização? Ah, eu quero crescer, eu quero ter outras unidades, eu quero vender mais, eu quero ter menos custo, eu quero ter mais lucro, enfim. Esse objetivo ele precisa ser desenvolvido e apresentado para o gestor através da ideia de retorno esperado. Qual o retorno que se espera através desse objetivo, certo? Essa é a ideia de quanto. Então, apenas olhar para o teu competidor não é a solução. Pode ser um ponto de partida, mas mais do que isso, tu tem que entender qual é o retorno que tu espera e qual é o objetivo da tua organização. Além disso, a segunda pergunta é a questão da alocação, né? Então, como é que eu vou alocar? De que forma eu vou alocar o dinheiro? E essa questão é muito importante, porque a partir do momento em que eu tenho aí uma quantidade X de dinheiro, eu preciso definir, então, dessa quantidade que eu tenho de dinheiro, quantos por cento vai para o setor 1, para o setor 2, quantos por cento vão para aplicações aí periféricas, que nem eu falei para vocês, né? Tipo CRM, Supply Chain Management e outras, ou quanto disso vai direto para infra, para tecnologia propriamente dita do computador, dos aplicativos, do gadget, quanto que isso vai direto. Então, de que forma alocar? E para eu alocar, eu preciso, primeiro de tudo, entender, de novo, qual é o meu objetivo. O que eu estou esperando com essa tecnologia? Qual é o objetivo? Se eu tenho um objetivo de forma bem clara, eu consigo montar o que o Well e Ross vão trazer, a ideia de portfólio. Então a coisa deixa de ser subjetiva, né? Ah, eu vou colocar tantos R$1.000 na tecnologia da informação e passa a ser, eu vou analisar quanto está sendo colocado, vou analisar qual é o meu objetivo, qual é o retorno que eu tenho esperado em cima desse objetivo e vou alocar através de um portfólio, de uma carta de projeto, né? Essa carta vai dizer então qual é o valor máximo ou o valor mínimo a ser colocado em cada área da minha organização no que se refere à tecnologia da informação. E essa carta, esse portfólio, ele te permite também uma tomada de decisão rápida, né, por parte dos setores. Então lá a tua empresa é muito grande e tu tem um setor lá embaixo de compras ou de vendas ou tu tem um setor de marketing, ele pode tomar uma decisão
mesmo que seja menor, mesmo que seja específica, porque ele tem um portfólio, e nesse portfólio tem a diretriz daquilo que tu espera que ele decida. Então, a questão de alocação ela é extremamente importante, assim como a questão do quanto colocar. E por fim, tu tens a questão que o Well e Ross vão chamar de reconciliar, né? Reconciliar o quê? Reconciliar as necessidades diversas da organização. A organização ela vai ter uma grande necessidade, que sempre vai ser então a busca por esse objetivo, essa estratégia, né? Essa visão estratégica, mas cada órgão, cada setor vai ter a sua necessidade. E cada órgão, cada setor tendo a sua necessidade, isso vai ter que se desdobrar sempre através dos objetivos do negócio. Então tu não pode simplesmente entregar o dinheiro lá para um setor qualquer. Tem que ver para que esse dinheiro está sendo colocado. Esse é seu objetivo, ele tem a ver com o objetivo do negócio, ele tem a ver com o objetivo que eu estou esperando enquanto organização para esse ano, para esse período temporal aí da minha estratégia. Então essas necessidades corporativas de cada setor, de cada unidade, ela vai precisar estar o tempo todo focada nos objetivos do negócio. Essa ideia de objetivo principal da organização sempre vai ser maior que os objetivos individuais dos setores, das áreas, né, das unidades de negócio. Certo? Aí aqui, sobre o que nós falamos, aqui é o fim do episódio, né, de Friends. A gente falou dos princípios de TI, as diretrizes, a arquitetura da TI, de que forma está organizado isso. Falamos da infraestrutura de TI, né, da parte, tanto a parte dura quanto a parte soft, e de que forma a gente vai estar organizando e gerenciando isso. Falamos das aplicações de negócios, que é esse espaço, essa parte de TI que realmente gera valor diretamente, né, que precisa ser comunicado ao gestor. E falamos de como fazer, de como desenvolver e pensar os investimentos e priorização da tecnologia da informação. Então, chegando no final do episódio, a referência da nossa aula, então, é o livro do Well e Ross, o livro de Governança de Tecnologia da Informação, né, de 2006, o capítulo 2, certo? E, dado isso aí, fica aqui meu agradecimento, fim de episódio, meu agradecimento. Obrigado, tá aqui, então, vou até mudar. Tá aqui então o meu contato, quem quiser conversar comigo. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar então o link para baixar o slide e para ler os materiais que eu tratei nessa aula. Certo? Valeu, gente, um abraço para todo mundo aí.